No século XIX, a ideia da morte de Deus é uma ideia fortíssima. E há uma velha e anedótica frase que aparece Nietzsche dizendo Deus está morto, assinado Nietzsche, e embaixo Nietzsche está morto, assinado Deus. Eu não acredito em evolução, não acredito que nós estejamos mais avançados do que há 200 anos, eu acredito em transformações tecnológicas. Bom, minha questão é o indivíduo ou uma sociedade, à medida que evoluem, intelectualmente falando, eles possam ter menos medo. Ou seja, uma criança tem medo do armário, um adulto não tem, ou pelo menos geralmente não tem. E eu queria saber, então, essa correlação entre evolução intelectual, cultural, educação da sociedade e a religião. Ou seja, uma sociedade que tem um nível cultural mais alto, existe um declínio na religião dessa sociedade? Você sabe que o declínio da religião foi anunciado centenas de vezes. No século XIX, a ideia da morte de Deus é uma ideia fortíssima. E há uma velha e anedótica frase que aparece Nietzsche dizendo Deus está morto, assinado Nietzsche, e embaixo Nietzsche está morto, assinado Deus. Então é uma ideia muito sólida. Se eu considerasse a intelectualidade francesa do século XVIII, Voltaire, Diderot, Dolbach, eles tinham certeza que a religião seria um fenômeno passageiro e que era próprio, como queriam os positivistas, de um estágio de percepção metafísica ou teológica de uma humanidade não evoluída. Curiosamente, no século XXI, o século do avanço máximo da ciência, onde a ciência mostrou sua imensa capacidade de curar dores e de provocar novas angústias, de provocar penicilina e Hiroshima, de provocar Auschwitz e antibióticos ao mesmo tempo, nós não temos na ciência o Consolador Universal. E aí eu copio do Keith Thomas, o encerramento do seu belo livro, Religião e Declínio da Magia, que ele diz, se a religião é o espaço das respostas que a ciência não pode fornecer, o papel da religião será eterno, porque a ciência nunca nos poderá tornar eternos. Resultado, eu não acredito em evolução, não acredito que nós estejamos mais avançados do que há 200 anos, eu acredito em transformações tecnológicas, eu acredito que a nossa capacidade tecnológica nos tornou mais aptos a matar mais gente em menos tempo, que os grandes genocídios não são da Idade Média, mas são do século XX, o armênio, Tutsis e Hutus, o judaico, testemunhas de Jeová, homossexuais em campos de concentração. Logo, que o crescimento da ciência responde a muitas coisas e se torna indispensável para a nossa vida, mas não significa evolução porque não há uma meta. Para poder imaginar que existe uma meta evolutiva, eu tenho que acreditar que existe uma essência e não uma existência. Eu compartilho com Sartre a crença de que a existência precede a essência. Ou seja, primeiro se é, depois alguma coisa pode ser debatida. Em nome dessa essência, nós temos cometido os atos, em geral, mais bárbaros do que ditos evoluídos. Não? Então, ao contrário do que talvez indique a questão, não acho que a religião tenda a desaparecer no mundo tecnológico. Pelo contrário, a religião é muito forte em ambientes absolutamente urbanos, desenvolvidos, e ao contrário da década de 60, quando se anunciava uma nova era no qual a religião institucional não tinha mais o papel, o início do século XX é o início da reafirmação de valores religiosos, ainda mais talvez do que no passado. Como há movimentos pendulares a esse respeito, pode ser que daqui a 20 anos tudo isso mude. Bom, mas eu volto a dizer que não é possível entender a história humana de Stonehenge a hoje sem entender o papel do discurso religioso, independente da minha crença ou não. Outra questão, complementando apenas uma coisa da sua dúvida, a criança acredita no monstro no armário. Os nossos medos ficam mais sofisticados. Eu não acho que o adulto seja mais tranquilo. Pelo contrário, o adulto se remete à infância como um momento de perfeição, porque era um momento em que ele achava que havia menos medo. A ideia da infância como uma época dourada, como no poema de Casimiro, Ai que saudades que eu tenho, é uma invenção de adulto. Nenhuma criança do planeta acordou pela manhã aos 8 anos dizendo como eu amo ser criança. Não? Pelo contrário, todas querem crescer. Porque quando se é criança, não se dá conta que janeiro é o mês de férias. E hoje, para mim, janeiro é IPTU e IPVA. Isso é uma diferença brutal. Não? Então, a infância, na verdade, é um período com outros tipos de medo. Ou, como se diz tradicionalmente,
O que varia ao longo da vida dos homens é o valor dos brinquedos, e não a função lúdica do brinquedo. Não, os homens continuam brincando até o fim da vida, só que o valor dos brinquedos muda bastante.